Você sabia que Praia Grande já fez parte da cidade de São Vicente? A criação da cidade foi um processo que começou em 1953, no antigo distrito de Solemar. Foram necessários 10 anos para deputados estaduais aprovarem um projeto de lei para a emancipação de Praia Grande. Moradores fizeram um plebiscito e escolheram a separação de São Vicente, mas a questão só foi resolvida na justiça. Praia Grande se emancipou em 19 de janeiro de 1967 e elegeu o primeiro prefeito no ano seguinte. A cidade e suas histórias. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas. O culto da família. Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado. Aguardo você e a tua família. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. Agora 11 da manhã, 2 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 2 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira. Que dia que é hoje, Kelly? 7 de agosto, isso, 7 de agosto de 2019, vamos juntos até meio-dia. Repito, ela está por aqui, trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, você nos ouve em 87,9 no dial, aqui de São Vicente para os mais distantes cantos da Baixada Santista, nesta potência, como diz o Pedro Emílio, que é a Nova FM. Mas você também nos assiste e nos ouve pela internet. Ouve no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Nos assiste também na live no Facebook, facebook.com/9fmsv. Aliás, a nossa live já está no ar, já está rodando aqui, tá certo? E você participa com a gente também mandando mensagem. Me procure lá no Twitter, @AlexFrutuoso, ou então no nosso WhatsApp, 13996398717, 13996398717. WhatsApp, a live ajuda bastante, né, o pessoal a participar, mas o WhatsApp também está ativo, você pode mandar mensagem e inclusive mandar mensagem de áudio. Eu pedi algumas vezes, né, para quem quiser participar, enriquecer os debates aqui no programa, desde que não fale nenhuma bobagem, né, a gente tem que confiar no ouvinte, manda aquele áudio que a gente coloca aqui no ar também, tá certo? Nosso companheiro Cássio Lira já me mandou mensagem para falar em WhatsApp, né? O Cássio Lira mandou mensagem aqui mais cedo no WhatsApp, dizendo que está a caminho, está chegando o Cássio Lira. Semana passada fui eu, né? Chegou, não morre mais. O Cássio Lira está conosco. Semana passada, não, segunda-feira fui eu que fiquei preso na falta de mobilidade urbana, que é uma coisa tenebrosa, né? Hoje eu dei sorte, Kelly, eu peguei uma caroninha e aí cheguei na estação do VLT. E aí de VLT vim rapidinho aqui para São Vicente, né? Porque você vai esperar a cadeira elétrica intermunicipal, que é o ônibus, o azulzinho sem ar-condicionado, que é aquele conforto maravilhoso, né? E ainda tem que dar sorte, né? De pegar no horário direitinho, aí a gente chega. Muito bem. Feito aqui a nossa cornetada tradicional no transporte público, ele já sentou, ele veio hoje parecendo um goleiro dos anos 80, modo abelha, né? B-Movie. Você já assistiu o B-Movie? Não vi. Vi, mas não vi direito. É né? legalzinho. Não conheço. Cássio Lira chegou. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Alex? Perdão pelo atraso. Eu não vi na Ponte dos Barreiros. Não. Que tá com aquele pare-siga. Siga e pare, né? Pare-siga. Né? Tá um caos já? Tá um pequeno caos pela manhã, ainda mais horário de pico, logo cedo, né? como diria o grande pensador japonês, o senhor pôde pressentir o perigo e o caos. Quase isso. Nossa, essa é boa, hein? Essa quem pegou a referência, parabéns pra você. É um easter egg aqui no nosso Esporte em Destaque. Exato. Tudo bem, Alex? Bom dia pra você. Muito bem. O senhor viu que o Atlético Paranaense foi campeão?
Ganhou de 4-0, eu recebi a notificação do Google aqui. Eu vi, acompanhei de manhã, tava de olho aqui na... Passou em algum canal de TV? Eu não vi. Eu acho que não. É. Eu confesso pra você que eu não sei. Eu vi no Globoesporte.com tempo real 4-0 no Shonan Bellmare, né? Isso. Antiga Copa Suruga. Agora é Copa J-League Comebol. Enfim. Não tem o patrocínio e coloca o nome das duas entidades, né? É o segundo título internacional do Atlético, Isso. né? Estão destacando e tal. Parabéns pro Atlético. Mais que um representou dinheirinho. lá o futebol brasileiro. Mais né? um dinheirinho em caixa pro Atlético. Brasileiro pagar né? de 4-0 no Japão só enfrentando o japonês mesmo, né? É verdade. Quando pega o Barcelona, Não é possível. dá ruim, né? Inclusive o jogo o Atlético Paranaense, que também está na semifinal da Copa do Brasil, né? Hoje teremos Cruzeiro Internacional. O jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio, em tese seria hoje, né? Seria a CBF quer fazer um jogo em cada horário, né? Mas aí por conta da Copa Suruga vamos ter o jogo atrasado do Corinthians, né? Sim, da Contra Copa do Campeonato Brasileiro hoje às 7h15 e depois teremos Cruzeiro Internacional, que vai ser transmitido em TV aberta para todo o Brasil. Mas é estranho, né? Por que a CBF não esperou? A gente sempre fala dessa coisa da tabela aqui. Não era mais fácil esperar o Atlético estar aqui e fazer os dois jogos no mesmo dia? Eu também acho mais viável. Eu até confesso a minha ignorância. Não deveria, né? Porque faz parte da nossa atuação que esse jogo ia acontecer realmente hoje. Sabe por que é ruim? Porque a volta entre Inter e Cruzeiro vai demorar um mês para acontecer. Né? Lembra quando o Santos jogou com a final da Copa do Brasil, o problema que deu? Ou seja... O Modesto, inclusive, entrou com um pedido na CBF, né? Modesto Homem, presidente, de que fosse adiado o jogo. E aí ficou um intervalo maior, né? Do primeiro jogo para o segundo. Né? Não sei se Inter e Cruzeiro concordaram muito com isso. Porque eles jogam hoje, aí só jogam no dia 4 de setembro. Aí Grêmio e Atlético é no dia 14 de agosto, que é semana que vem, é isso? 14 é semana que vem. Quarta que vem. Isso, quarta que vem. Aí também só jogam no dia 4 de setembro. Um intervalo um pouco menor, mas ainda assim muito grande, né? Até mesmo por E aí a gente vai ficar com o hiato, né? De Copa do Brasil. A Libertadores é só no fim do mês, né? Sim. Tem as datas já, né? Já. Deixa eu ver aqui direitinho para não falar besteira. Tabelas internacionais, eu sempre procuro aqui no Globoesporte.com, mas vamos lá. Próximas etapas do campeonato da Copa Libertadores, dia 21, dia 22, dia 22 de agosto. River e Cerro. Antes, no dia 21, LDU e Boca. O Palmeiras joga na terça, dia 20, contra o Grêmio. O primeiro jogo é fora. E Flamengo e Internacional é dia 21. Tem os horários já? Já. Palmeiras e Grêmio? Palmeiras é 9h30. Os dois jogos, né? E o Flamengo e Inter 9h30. O grande problema de casar essa tabela de Comebol com Copa do Brasil é o fato de nós termos o Internacional, o Cruzeiro e o Grêmio nas duas, né? O Cruzeiro foi eliminado já da Libertadores. Né? Não, verdade. É Grêmio e Inter. Grêmio e Inter, exatamente. Estarem envolvidos aí nas duas, né? Sim. E o jogo da ida no final do mês, né? Os dois jogos. Aí depois a volta dias 27, 28 e 29, uma semana depois. Então ainda é antes. Então, por exemplo, o Inter e Grêmio ainda vão saber como é que vai ser o destino deles de Libertadores antes do destino de Copa do Brasil. Caçuleira, o Cruzeiro está na Copa do Brasil ainda. Não, sim, mas não está na Libertadores, não está nas duas. Na Copa do Brasil, sim. Na Libertadores, não. Só Grêmio e Inter estão nas duas. Isso. É verdade. Bem coincidir. Tá vendo? Dá um nó na nossa cabeça. É muita tabela. E para você ver o intervalo gigante que teve na Copa do Brasil, né? É isso que eu falei. Eles vão saber o destino deles da Libertadores ainda antes. Sendo que eles não vão ter jogado já pelo menos o jogo da ida, já da semifinal da Copa do Brasil. É um calendário muito confuso, né? Inclusive o próprio São Paulo, com o jogo contra o Atlético Paranaense, que seria nesse fim de semana, né? Não aconteceu. São Paulo vai enfrentar o Santos aí praticamente com 2 semanas de descanso. O jogo vai ser, se eu não me engano, estava marcado para uma quinta-feira. Isso é dia 21. 21 é quarta. O São Paulo e Atlético Paranaense é dia 21. Então 21 é quarta-feira. Pode até ser um jogo... Vou até na tabela aqui do Campeonato Brasileiro, vamos a ela. Dia 21 tem um Flamengo, dia 21, né? Teria o Flamengo dia 21. Como são torneios diferentes, nem interfere tanto. Não sei, mas eu digo até em questão de televisão. Corinthians e Goiás é hoje. Hoje 7h15 na Arena Corinthians, o Goiás sem treinador. Já desmembraram a tabela aqui, já não consta mais o jogo de São Paulo. Não, minto aqui, a tabela pulou para a 7ª rodada. Nós estamos na 13ª, ou quarta.
É 13ª. Vamos achar aqui. É o último jogo lá embaixo. São Paulo e Atlético Paranaense será no dia 21 de agosto, 7h15 da noite. Então, é o jogo Como faz a composição. É o jogo que vai anteceder o jogo da Libertadores entre Flamengo e Internacional. Agora, Cássio, eu vou falar, já que a gente citou o jogo do São Paulo, o noticiário do São Paulo essa semana tem um interesse especial para o nosso carro-chefe aqui do nosso noticiário, que é o Santos, porque Santos e São Paulo jogam no sábado, 5 da tarde. Morumbi. E ontem nós tivemos a apresentação do Daniel Alves para 40 mil pessoas no Morumbi, a R$5 de ingresso, venderam copo, venderam camisa, venderam flâmula, venderam um monte de coisa. O São Paulo capitalizou a chegada do Daniel Alves. E na apresentação, o Daniel Alves deixou no ar a possibilidade de jogar no sábado. Que ele quer jogar. Eu penso assim, eu acho muito difícil o cara ser apresentado na terça-noite, começar a treinar na quarta e jogar no sábado à tarde. Eu acho difícil. É difícil, mas eu até estava me recordando do fato de que o Robinho, quando voltou ao Santos em 2010... Ele voltou numa quinta-feira e jogou no Sansão domingo. E foi em Barueri. Barueri, ele entrou no segundo tempo de letra. O gol de letra. Então, para o jogador extra-classe, claro que guardadas as devidas proporções, porque o Robinho é muito mais jogador do que o Daniel Alves, né? Bola por bola. E o fato de também já ter passado pelo Santos, de ter uma... E o Robinho ainda estava com 30 ainda. Ele era mais novo ele era que o Daniel Alves. Ele era 7, 6 anos mais novo. Mais novo que o Daniel Alves. Mas para o jogador extra-classe, é possível que ele jogue. Só não sei se aí cria um problema para o Cuca. Começa jogando ou deixa no banco e põe um pouquinho. É isso. E se o Daniel Alves, como é muito esperto, mais ou menos como aquela carta que ele fez antes da final da Liga dos Campeões, quando ele jogava pela Juventus e que ele perdeu, né? Do Real Madrid, tipo, vou tentar mexer com o emocional. Se também não é uma grande jogada, primeiro, para motivar o torcedor do São Paulo aí ao jogo, mais do que já estaria motivado, e também para colocar um ponto de interrogação na cabeça do Sampaoli. Porque ele pode pensar assim, bom, de que forma eu monto o meu time? Com o Daniel Alves jogando numa linha à frente, né? Ele tem que pensar, por exemplo, o posicionamento do Jorge, talvez. Porque o Daniel Alves vai jogar aberto pela direita, mas na linha de frente, eu acho. Será que ele repete a escalação no sentido de ter o Jorge e o Felipe Jonathan jogando juntos pelo lado esquerdo, exatamente. Justamente se ele vai apostar num terceiro zagueiro de novo. Então o Daniel Alves, na pior das hipóteses, ele está mexendo com o planejamento do Santos para o jogo. Ele foi muito inteligente nesse aspecto. Fisicamente, eu acho uma preocupação, correr o risco do cara entrar, jogar aí mal e se machucar, enfim, por qualquer questão, mas também pode dar certo, né? Isso é a faca de dois legumes, como diria o outro. Ele pode jogar e muito bem na partida, mas dentro de um planejamento em sã consciência, hoje se for para jogar é muito mais pelo emocional e pelo individual e pela torcida do que pelo planejamento, né, Cássio? Eu tenho um pequeno feeling de que o Daniel Alves vai para o jogo. Feeling, exato. Teria, né? Isso. Eu acho que ele vai para o jogo, mas ele vai começar do banco. Tô achando que ele vai ser uma arma que o Cuca possa utilizar no segundo tempo, independentemente de como estará o jogo. Pode até ser que o São Paulo esteja com um jogo tranquilo, ganhando de 2-0. Pode ser um jogo que o São Paulo esteja perdendo por 2-0 e precisa tentar ter, digamos, alguma carta na manga para tentar mudar o estilo do jogo. Ou virar o jogo ou administrar. São os dois lados da moeda, né? Literalmente. Eu imagino que o Daniel Alves, pelo menos para o banco de reservas, ele deva ser relacionado. Foi apresentado ontem. Acho que é até sexta-feira, né? Que é a data limite para a questão do BID, né? Do Boletim Informativo Diário da CBF. E é isso, vamos esperar para ver. Eu acho que foi uma excelente contratação de São Paulo. Inclusive criticaram muito o Raí, né? Na suposta ida dele à França. E agora descobriram que a suposta ida dele para a França foi justamente para tratar dessa questão de retorno do Daniel Alves ao futebol brasileiro, jogando pelo São Paulo e vestindo a camisa 10, né? Ontem, não sei se você chegou a acompanhar, Alex, um pouco da apresentação, eu vi em vídeo. Eu vi um pouco da coletiva do presidente de São Paulo. Do Leco, eu vi a apresentação, fizeram foi um verdadeiro espetáculo que fizeram, né? Chamaram o Luiz Fabiano de volta, o Kaká, os grandes ídolos do São Paulo, o Lugano, que é dirigente, o Raí também, que é dirigente, duas pessoas que têm extrema importância na história do São Paulo Futebol Clube. E foi bem bacana. O Morumbi, acho que, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro de 2017 teve a maior média de público do Campeonato Brasileiro, né, com quase mais de 50 mil torcedores em média. Ontem teve 45 mil, não dá pra dizer que estava lotado, mas estava com casa cheia, né? E dia de semana à noite dia de em semana, São Paulo. Pois terça-feira ainda, um dia, digamos, comum. O torcedor
chamou a atenção, né? Chamou a atenção do torcedor que foi ao estádio. E certamente acho que independentemente se o Daniel Alves vai jogar como titular, vai sair do banco de reservas ou sequer será relacionado, acho que é um ingrediente a mais também para o torcedor de São Paulo comparecer em peso nesse clássico de sábado. Lembrando que é torcida única, né? Não teremos torcedores do Santos no Morumbi, por determinação da Federação Paulista, clássicos no estado de São Paulo. Não temos duas torcidas no mesmo estádio. Vamos lembrar que no segundo turno o Santos terá o São Paulo, aí sim com o Daniel Alves entrosado, e o Palmeiras em casa, na Vila, né? Por favor, presidente. E vai ter o Corinthians em Itaquera. Deixa eu registrar aqui algumas participações do ouvinte lá no Twitter, o Mauro Renato Santista. O São Paulo não está preocupado com a escalação do Santos. O Cuca sim está preocupado, pois não sabe o que o São Paulo vai surpreender de novo. Verdade. Dois lados da moeda, também. Mas eu acho que o treinador também tem que ficar de olho no que o rival está aprontando, né? Não é saudável. A mesma maneira que eu estou com o feeling de que o Daniel Alves vai jogar vindo do banco de reserva, se ele vai entrar ou não aí já é outra história. Eu tô achando que o São Paulo vai com 3 zagueiros no sábado. Na live do Facebook, o Silas Andrade já está com a gente, o Edson Luiz Antônio. O Silas manda aqui: bom dia, bom programa para todos vocês. Faltam 15 vitórias para o título. Os caras estão em contagem regressiva já. O Alcino Melo manda aquele bom dia pra gente. Obrigado, viu, Alcino? Um abraço. O Adilson Batista de Oliveira: bom dia. Até o Felipe Melo está admirando o nosso futebol no Santos. E só para lembrar, o Palmeiras foi eliminado de 2 campeonatos, Paulista e Copa do Brasil. Se continuar jogando esse futebolzinho, vai sair da Libertadores também. Então continue admirando o Santos e segue o líder. Eu escrevi sobre isso no Twitter ontem. Logo que eu vi esta declaração do Felipe Melo. E depois muita gente repetiu, né? Falou a mesma coisa e tal. Acho até bacana que as pessoas compartilhem do mesmo pensamento. Porque, assim, o Felipe Melo e o Felipão, por exemplo, os dois Felipes, o Felipe Melo, por ser o cara de Copa do Mundo desse elenco, né? E por ter experiência internacional, eu estou tentando lembrar de algum outro jogador do Palmeiras que tem esse tipo de experiência, não, né? Champions League, de Europa, né? Dudu não, Borja não, Davidson jogou um pouquinho na Espanha, mas assim... o Vitor Hugo voltou de uma breve passagem na Itália, mas nada demais. O rapaz lá, o paraguaio, o zagueiro, não fez hora no Milan. Então assim, o cara do time do Palmeiras é o Felipe Melo. E o Felipão, treinador de Copa do Mundo, campeão, mega derrotado também, né? Treinador que fez ótima campanha na seleção de Portugal. E assim, eu entendo o que o Felipe Melo diz no sentido de que, para ser eficiente, você não precisa jogar como o Santos joga, porque o Palmeiras faz isso. Ele faz o adversário errar, marca e depois joga no contra-ataque. É um tipo de jogo vertical, um tipo de jogo mais vertical, que muitos times usam no mundo. Nem todo mundo joga no estilo do Sampaoli, no estilo do Bielsa e no estilo do Guardiola. A gente gosta de ver, mas nem todo mundo faz isso. O Felipe Melo tem razão. Agora, usar o Santos como exemplo, né, uma coisa um tanto quanto desnecessária, para dizer assim, olha, o Santos joga bonito, como ele, que é um defensor do futebol feio, porque o que ele faz no futebol, basicamente, é propagar o futebol feio. Ele dá butinada, ele dá carrinho, ele chega junto, ele reclama o jogo inteiro, ele grita o tempo todo, né? Ele não é um driblador, ele não é um cara que dá lençol, não é um cara que dá um lançamento, até faz lá os golzinhos dele e tal, mas ele é um jogador de força, basicamente. Então ele até tem técnica, mas ele não usa isso como artifício. Ele defende a classe dele, digamos assim, que é dos jogadores pouco dotados de condição técnica e mais de força e polêmica e outra coisa. Eu até entendo, mas quando ele fala do Santos em tom pejorativo, ele deveria medir as palavras. Porque, vem cá, o Santos é o time endividado, é o time que não tem patrocinador milionário, é o time que o presidente está às turras com o técnico e faz das tripas coração para contratar jogador, que, né? O Santos é o primo pobre da história. Não em termos de história de títulos, pelo amor de Deus, porque a história de títulos e a história do Santos é incomparável, desculpe os outros, no futebol brasileiro, né? Com qualquer outro. Só que quem tem dinheiro na mão e não é vendaval é o Palmeiras. A vergonha é o Palmeiras não ter vencido o Campeonato Paulista, é ter sido eliminado da Copa do Brasil como foi, entendeu? Então quem deve mais explicações à opinião pública, não é vergonha o Santos ter 3 eliminações no campeonato, na temporada, porque uma foi nos pênaltis contra o Corinthians da forma como foi, com 2 jogadores, um muito jovem e um experiente errando a cobrança do pênalti, acertando a trave. Na Copa Sul-Americana ainda era um início de trabalho, a gente dá esse desconto. O problema mesmo foi a Copa do Brasil.
mas que aconteceu por uma barbeiragem administrativa, não do time dentro de campo em si. Então o Santos foi eliminado de 3, mas dentro das circunstâncias de um time que está mudando de filosofia. No caso do Palmeiras, é um time que tem um trabalho pronto, um treinador que já vem há meses, que tinha um histórico de invencibilidade e que caiu em 2. Então qual é a diferença do Santos ter caído em 3 e do Palmeiras ter caído em 2? Né? Ele falou assim, o Santos foi goleado pelo Palmeiras. Tudo bem, mas no Campeonato Paulista o Santos jogou no Allianz Parque e fez um jogo de igual para igual. Um 4-0 entre Santos e Palmeiras hoje, ou entre Santos e Corinthians, ou entre Palmeiras e Corinthians, é um ponto fora da curva. Não é o natural, não é o normal. E aí o seu Felipe Melo usar isso para, de certa forma, justificar a crise que eles estão enfrentando lá, porque assim, e não foi uma crise criada pelo Santos, nem pela imprensa, é a torcida do Palmeiras que está colocando faixa lá, falando em morte, em cobrança, não sei o quê, entendeu? Não é um problema do Santos esse, é um problema do Palmeiras. E ele querer usar o Santos como desculpa para dar uma resposta para os problemas que o Palmeiras enfrenta. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro ainda, tem condição disso. Pode ganhar a Libertadores, acho que é um dos favoritos para ganhar. Só que assim, o jogador às vezes perde a oportunidade de ficar calado, de não falar uma bobagem, só para jogar para a torcida dele, para fazer média com a torcida dele. Eu realmente acho lamentável que ele tenha feito isso, mas vindo de quem vem, né? E o pior é que eu tenho medo que esse sujeito um dia vire deputado, sabia, Cássio Lira? Eu acho que caminha, viu? Caminha forte para... Do jeito que a coisa anda, é capaz do discurso dele ter muitas aprovações. Não né? sei, o Felipe Melo acho que já tem 36 anos, 35, 36 anos já está em fase final da carreira. Não sei quanto tempo ele pretende estender sua carreira como jogador profissional, ainda mais aqui no Brasil, acho que... Pelo menos ele disse que não quer ser treinador. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, já. Precisa fazer a... Só espero que não vire comentarista também. Precisa fazer aquele cursinho da CBF, né? Agora tem isso também. Se virar comentarista, ainda tira emprego de um profissional que estudou. Pode até ser, pode até ser. E ainda vai acontecer o que acontece com alguns ex-jogadores que hoje dividem bancadas com os outros, né? Com outros profissionais, e que vira e mexe e perdem a linha, né? Tem um pingo de educação para lidar com a opinião adversa, né? E aí usa a justificativa que o profissional nunca entrou em campo, né? É a única desculpa que usam. Essa questão do Felipe Melo é justamente isso que eu ia falar, essa questão de que o Felipe Melo tentou, do jeito da malandragem que ele sempre usou dentro e fora de campo, seja todos os lugares por onde ele passou, na Itália, na Turquia, no Brasil... teve mais algum país que ele jogou? Turquia, acho que na Espanha ele jogou também, se eu não me engano. Ele tentou encobrir, né? O Palmeiras, assim, a gente fala de crise. É uma crise que começou com o time que o rendimento, que a torcida do Palmeiras, os resultados não vieram. A torcida prestou atenção no rendimento do Palmeiras dentro de campo. Circulou alguns jogadores, circulou o Felipão. Porque os resultados não estão vindo. Só que é aquilo, né, Alex? O futebol do Palmeiras é o mesmo desde o começo do trabalho do Felipão. O Palmeiras com esse futebol foi campeão brasileiro, dentro dos seus méritos, óbvio. Mas também foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado do Campeonato Paulista, do mesmo futebol que jogava quando foi campeão brasileiro. Então assim, o torcedor não pode ficar iludido, não pode ficar surpreendido da mesma forma. E acho que o Felipe Melo usou um pouco dessa justificativa do Santos. Não somente a questão do futebol do Santos, mas porque o Santos agora é o líder. Sim. Eu tenho certeza que... Virou a vidraça, né? Exato. Tá tomando pedrada, se o Santos não fosse o líder do campeonato, vamos supor que o Santos fosse o terceiro, e nem o Palmeiras fosse o líder, fosse uma outra equipe. E o Palmeiras e o Santos estariam ali no bolo, digamos assim. Vamos fazer essa suposição. O Felipe Melo não teria falado isso. Eu tenho certeza disso. Mas como é o líder, tem jogado bem... Conseguiu 2 bons resultados em casa, quando imaginava-se que o Santos conseguiria esses 6 pontos contra Goiás e Avaí, virou líder isolado. Aliás, se perder no São Paulo... o que eu tenho ouvido de palmeirenses mas era contra o Goiás e o Avaí. Tá bom, e a tabela do Palmeiras, que foi totalmente favorável no começo do campeonato? Não era obrigação para o Palmeiras vencer do Vasco em casa? Então, empatar com o Ceará, perdeu do Ceará. Pois o Santos ganhou lá do Ceará. Pois é. Ganhou? Ganhou, 1-0, gol do Sacha. É verdade. Ganhou do Ceará. Esqueci. O do Vasco, o Vasco tá tendo uma certa... Por exemplo, a gente vai ver o Corinthians hoje contra o Goiás. E o Goiás sem treinador. Será que vai meter 6 também? Pois é, o Goiás sem treinador. Sabe que me aparece, Cássio? Enfim. Na verdade, deixa eu só mandar um abraço pro Neno Alvarez, que está no grande Um abraço pro Neno, hein? O grande... Platinado. Platinado, Neno Alvarez.
E só que o Leandro Lima da Aparecida, bom dia a todos. O senhor Diomedes do Grupo Bolton sumiu. Tomara que ele apareça aí na Aparecida, viu, o Leandro? Ele tá no Instagram, no Facebook, no Instagram. Dá para mandar mensagem para ele que ele tá lá, firme e forte. Vamos ver o dia que ele desembarca aqui. O Instagram dele é aberto. Só espero que não seja uma mensagem. Ele não vem aqui só pro Natal e tal, né? Porque tipo o Papai Noel, né? O Felipe Melo, do mesmo jeito que o Daniel Alves foi muito inteligente em colocar essa história da possibilidade dele jogar para mexer com o ambiente do Santos no sentido de me preparo ou não para enfrentá-lo no sábado, o Daniel Alves. O Felipe Melo também ele usa isso como uma estratégia. Claro. Aliás, senhores, vocês já perceberam, quem é inteligente já sacou que tem muita coisa na internet, nas redes sociais, na imprensa, que são soltadas, pílulas que são soltadas para criar confusão, para criar polêmica, para desviar foco, desviar atenção. Enquanto os senhores estão aí discutindo, né, se fulano é isso, se fulano é aquilo, a declaração que ele deu, ele é polêmico, não é burro, não é, imbecil, não é, idiota, não é, legal, não é, essas coisas. Enquanto a gente fica debatendo essas coisinhas, os caras estão fazendo o que eles bem querem. O futebol também é assim. E o seu Felipe Melo, talvez já imaginando um cenário futuro que vai ser na Vila Belmiro, confronto direto. O Palmeiras vai tentar transformar em guerra esse jogo. Isso não é uma... E o palmeirense que não me entenda mal, isso não é uma coisa da instituição Palmeiras, que aliás eu discuto o fato de jogar nesse tipo futebol feio, sendo um time que tem uma tradição de academia, aquele time de 96. Esse mesmo elenco, mesmo poderia jogar um times futebol que jogaram um futebol muito mais bonito, né? Então, já se começa a plantar uma semente, um cenário de guerra, porque hoje o campeonato já está mais polarizado entre Santos e Palmeiras. O Flamengo ficou um pouquinho atrás. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas pro Felipe Melo, pro Felipão e pro Palmeiras, pro Dudu, o negócio é ter guerra na Vila Belmiro. Entendeu? Guerra dentro do campo, não fora, pelo amor de Deus. Uma guerra dentro do campo para provocar, para tentar cavar uma expulsão, para confundir a cabeça do árbitro, para entrar em ação árbitro de vídeo o tempo todo. Então o cara já está preparando o terreno para o jogo de volta, porque se for na bola, na troca tática, fica muito mais difícil do que se você mexer com o emocional do adversário. E o Felipe Melo, ele é inteligente. Eu posso não gostar do tipo de jogo dele, nem das declarações que ele dá, mas ele é um sujeito inteligente. E ele vai fazer isso, né? Vai tentar movimentar o noticiário em prol dele, né? Se você for lembrar, Alex, foi em 2016 que foi o primeiro ano dele no Palmeiras, quando ele voltou, né? Que ele voltou da Inter de Milão, veio pro Palmeiras. Teve na Turquia, não? Não, ele tava no Galatasaray, ele foi pra Inter de Milão. O Palmeiras trouxe ele da Inter de Milão. O primeiro Santos e Palmeiras, em 2016, foi um campeonato paulista que o Palmeiras ganhou de virada do Santos por 2-1. E aí tinha aquele jogo que era a questão de... é o primeiro reencontro depois da final da Copa do Brasil, que já teve aqueles embates que era o Ricardo Oliveira com o Fernando Praz, um pouco da torcida e tudo mais. E se você for lembrar, aquele Santos e Palmeiras já tinha, na época, essa questão da torcida única, em clássicos, então só tinha torcedores do Santos. E o Felipe Melo mesmo fez esse jogo, essa questão. Inclusive ele fez um dos gols, se não me engano ele fez o gol da virada, o pessoal aí pode até me ajudar. Campeonato Paulista 2016 Santos e Palmeiras. Não, foi Campeonato Paulista não, foi Campeonato Brasileiro já. E dentro de campo foi muito disso, né? Foi muito disso. Essa questão de guerra, somos melhores que vocês, futebol bonito não ganha, o que importa é o resultado, aquelas coisas. E isso que você falou tem totalmente razão. E nem é, como você falou, nem é questão de entrar nos méritos se o Felipe Melo está certo ou não. Mas ele é o cara certo para esse tipo de coisa e ele vai continuar fazendo. Independentemente se ele jogar no Palmeiras, se ele jogar no CSA, se ele jogar aqui no Jabaquara, ele sempre vai fazer isso. Muito bem, 11h30, a gente tem que ir para o intervalo, mas deixa eu registrar aqui o Luiz Eduardo Cacheta. Alex, bom dia. Grande matéria do Traskini a respeito do DM do Santos. Cadê aqueles que criticaram lá no início do ano? Parabéns à diretoria pelo acerto. O Santos realmente... E olha que tem a intensidade dos treinamentos do Sampaoli, hein? Pois é. E o time está aí firme e forte, não tem jogador arrebentando, não. E o Cacheta ainda completa. Alex, a boa fase do Santos impulsionou a venda dos medicamentos Hipoglose e Hemovirtus.
Essa foi boa. Foi boa, hein? E para fechar o bloco, nosso companheiro Anderson Firmino, que está sempre com a gente aqui, aliás, fazendo uma cobertura lá junto com o Ted Sartori no canal Só Esportes das medalhas do PAN. Teve nadador de Santos, né, que ganhou medalha nessas últimas horas, ontem à noite, né, na natação. Tá tudo lá no Só Esportes, dá uma verificada lá. Ele fala assim: amigos, bom dia, me expliquem por favor essa história com o Eva Ribéry, não entendi onde começou isso, que há se algo de verdade. Então, foi uma coisa que nasceu lá na imprensa do Peru, teve uma repercussão aqui na Baixada Santista, depois realmente houve uma confirmação de que parece que teve um oferecimento, só que o cara queria ganhar uma fortuna por mês, né? Tipo, percebeu que nós temos um movimento de repatriar jogadores, porque os jogadores na Europa sabem, Balotelli pode vir para o Flamengo, Daniel Alves veio para o São Paulo, os caras estão pagando, né? Os times estão se profissionalizando. O Rafinha que jogou com ele no Bayern veio pra cá. Então, tudo isso chega pro jogador, ele pensa assim, bom, se os caras estão com dinheiro, eu vou me encostar lá mais uns 2 anos e vou arrancar, né, um troco. E não sei se chegou a ser aberta uma negociação entre o Santos e o Ribéry, mas que a coisa andou nesse sentido, andou. Eu fico feliz de não ter acontecido, porque primeiro, o Santos não precisa de um jogador desse hoje, principalmente porque ele joga na função do Soteldo. Se fosse trazer o Robin, que joga na direita, eu toparia, mas o Ribéry na esquerda, com o Soteldo, o que ia fazer? Trazer o Soteldo para a direita? Ou no meio? No meio, não sei. Ainda mais que está funcionando. E outra, eu tenho pena da torcida infantil do Santos, porque você já imaginou no mesmo time parar o Pituca e o Ribéry? Não tem a entrada dos jogadores que as criancinhas não iam ninguém ficar com o Ribéry. Não ia. Então, meu Deus, é a criança bird box, né? Só com uma máscarazinha assim para entrar, porque não ia dar certo. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. Oi, Alex, manda um alô para mim, um abraço, viu, Arnaldo? Obrigado por sempre estar com a gente aqui. O Henrique De Gasperi, bom dia, mesa. Comentem sobre os reforços que chegaram. Será que vai dar um caldo? Henrique, é tema para depois do intervalo. Tá chegando o Venuto. Hoje tem a apresentação dos também dois, né? do Luan Pérez, é isso aí. O Pará já está treinando, a gente fala depois do intervalo. Todos já estão treinando. Eles treinaram ontem, já começaram. Firmes e fortes. 11h33, o Esporte em Destaque volta em 1 minuto e meio. Até já. Você está ouvindo a Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória, todas as quintas-feiras, na Igreja Batista Peniel, sede, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, linha amarela. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira, às 20 horas, Culto da Vitória. Nova FM, de olho no meio ambiente. Para fazer o descarte de pilhas e baterias, é necessário, antes de tudo, armazená-las sem misturá-las com outros tipos de materiais. Apenas embalá-las em plástico resistente para evitar o contato com a umidade, a fim de evitar vazamentos. Após embaladas, consulte quais são os postos de recolhimento mais próximos à sua residência ou local de trabalho. E lembre-se, você também é responsável pelo descarte correto. Então contribua para um mundo menos poluído. Seja você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora.
11h36, de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira, acertei, isso. Estava aqui confabulando com a Kelly Ribeiro a respeito dos nossas situações aqui, as nossas questões internas. Mandar um abraço para o Dr. Nelson Marfil, da Clínica Endocentro, lá em Santos. Dr. Nelson sempre fazendo um trabalho muito importante, endoscopia, né, fazendo exames que ajudam muito as pessoas e também trabalhando com qualidade de vida. O Dr. Nelson, que é um fã do futebol, grande alvinegro Nelson Marfil, um grande abraço para ele, é um apoiador aqui do Esporte em Destaque. Um abraço também para o Pedro Gonçalo, lá da Garbo, moda masculina no Praia Mar Shopping em Santos. Meu parceiro agora, né, de novo, foi aqui durante 7 anos na TV Primeira em São Vicente, está comigo nas minhas mídias. Um abraço aí pro Pedro, que está naquele modo, né, correria, porque o Dia dos Pais está chegando. Então um abraço pro Pedro, também um abraço pro Dr. Nelson, que estão sempre com a gente aqui. O Felipe Castro do Santos, o que você achou do Santos não liberar o Caio Jorge para amistosos e não utilizar o jogador? Então, Felipe, é o seguinte, não é que não utiliza. O treino do Sampaoli, imagina como se fosse uma universidade. É um curso, o cara está fazendo um curso, está sendo preparado para o futuro. E ele pode ser requisitado a qualquer momento, porque ninguém está livre. A gente está falando aí dos jogadores que não têm se machucado, graças a Deus, ao bom trabalho que é realizado. Mas de hoje a amanhã, o Sacha é expulso, o Uribe se machuca, o Jamota, entendeu? O cara tem que estar pronto. Mas se você perde ele para a seleção, já não chega a data FIFA, que sempre ferra os clubes, né? E mesmo que seja um jogador de categoria de base, se você estiver falando de um mundial da categoria, de um sul-americano, beleza. Mas para ficar liberando o jogador, às vezes é para período de treino. Sim. Ou para joguinho mequetrefe, entendeu? Como a CBF também já avacalhou a vida do Santos com a história do Rodrigo, eu acho que o Pérez está certo. Não tem que liberar jogador nenhum para a seleção brasileira. Ah, mas o jogador quer. Então vai jogar num clube que te libere para a seleção. Se a CBF, o cara de plástico lá, tivesse sido mais bacana com o Santos na história do Rodrigo, quem sabe, né, a gente pudesse levar em consideração tal fato. Mas como os caras não estão muito preocupados mesmo, e eu, por enquanto, eu estou só de olho no árbitro de vídeo. Vamos aguardar o futuro, né? Vamos aguardar o futuro. Enfim, eu acho que tá certo, tem que liberar ninguém não. Muito bem, Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Segundo minhas fontes, a vinda do Ribeirinho emperrou porque ele exigiu também a contratação do irmão gêmeo dele, o Rildo, e jogou no Santos em 2014. Aí era demais, hein, Efigênio? Haja feiura, hein? O Santos ia contratar o Pitangui junto para fazer uma plástica nessa rapaziada aí. Coitado do Ribeirinho. O Ribeirinho sofreu um acidente, não estou falando da cicatriz que ele tem, como o Tevez também tem, né? O Tevez tem uma cicatriz de uma panela de feijão quente que caiu nele quando ele morava no Forte Apache, lá em Buenos Aires, né? Uma área super pobre da capital argentina, mas da cidade argentina. O Ribeirinho sofreu um acidente, né? Mas tirando o acidente, ele já é feinho por natureza também, né? Enfim, mas Ribeirinho é passado. E o Efigênio, falando sério, o DM do Santos está vazio, coisa que eu nunca vi no clube. Ótimo trabalho dos médicos e da comissão. Ô Cássio Lira, daqui a pouco, no começo da tarde, segundo informa aqui a live que está em espera da Santos TV, nós vamos ter a coletiva de apresentação do Lucas Venuto e do Luan Pérez. Já tem uns vídeos na Santos TV com declarações. Eu achei esse rapaz, o Luan Pérez, muito inteligente, né? Sim. Parece que de um nível assim elevado e tal. E gostei também do Venuto, principalmente porque ele é de Capricórnio, como eu. Enfim, os dois vão ser apresentados agora. Não sei em que tempo vão ser aproveitados pelo Sampaoli, porque tem todo o processo de adaptação. Vamos lembrar que o Evandro entrou agora um pouquinho, né? O Jobson, que ainda não entrou, até já virou pauta aí de lista de prováveis negociáveis, o que eu acho que a gente tem que olhar da seguinte forma: negociável não quer dizer vendido. Emprestado. Negociável pode ser emprestado para pegar experiência, para voltar depois, porque o São Paulo disse em coletivo, ele quer que o Jobson faça uma função, ele usa o treino para isso. Se ele não está conseguindo chegar no que o técnico precisa, ele não vai entrar em campo, né? E se o São Paulo insiste com ele, é porque já viu nele condição disso. Senão também não teria nem colocado no banco de reserva, porque ele está no banco todo jogo, né? Ao contrário de outros jogadores com os quais ele não contava. Quando ele chegou já, logo de cara, ele teve essa questão recente de lesão, né? No Sub-23.
Mas antes mesmo dessa lesão e antes da parada da Copa América, ele também estava sendo relacionado, né? Ele estava no banco de reservas, ainda só não estreou. Muito bem. E esses caras que estão chegando aí, mais o Pará, hein, o Então, Cássio Lira? Disserte sobre os 3 reforços do Santos. Desses 3 que eu conheço, obviamente, o Pará é sabido até demais do torcedor do Santos, né? Depois que saiu daqui, jogou no Grêmio, no Flamengo e aí tá de volta. Pará não podemos lembrar, né? Ele chegou em 2008 naquela fase tenebrosa do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Que por pouco não se salvou do rebaixamento para a segunda divisão. Em 2009 também, naqueles Santos de altos e baixos, altos do Campeonato Paulista, onde chegou à final perdendo para o Corinthians, e baixos ali do Campeonato Brasileiro. O Santos fez uma campanha bem modesta, né? Digamos que estava começando a ver quem que era de fato o Neymar, quem que era o Ganso. E o Pará era o cara que configurava já bastante nesses 2 times, principalmente em 2009, muito por conta da versatilidade, né? Se você for lembrar o Pará, o Santos tinha 2 laterais em 2009, o Luizinho pelo lado direito e o Triguinho pelo lado esquerdo. E mesmo assim, grande dupla. Mas mesmo assim, alguns dos jogos do Santos naquele ano, você via o Pará atuando nas 2 posições, vez ou outra. Então ele era assim um famoso coringa, se assim a gente podemos dizer. Eu lembro muito bem daquele jogo contra a Ponte Preta, na última rodada onde o Santos conseguiu a classificação, com os 3 gols do Kleber Pereira, o Pará era o lateral esquerdo. Não tinha Triguinho, o Pará jogou pela lateral esquerda naquele jogo. Nas finais contra o Corinthians, por exemplo, o Pará jogou algumas vezes como lateral direito, quando o então treinador do Peixe, o Wagner Mancini, não tinha a opção de jogar com então lateral direito titular daquela época. Desses outros 2, o Luan Pérez e o Lucas Venuto, eu tenho uma memória bem curta do Luan Pérez. Ele jogou na Ponte Preta com o Eduardo Batista, que foi treinador do Palmeiras. Ele chamou a atenção dos clubes grandes, tanto que o Fluminense foi e contratou ele da Ponte. No Fluminense dizem, eu acompanhei muito pouco, que foi uma fase até meio que tenebrosa do Fluminense, era o começo de fase pós-Unimed, né, que foi a patrocinadora por muito tempo, a grande, digamos, os grandes recursos financeiros do Fluminense vinha por conta do patrocínio da Unimed, que se desvinculou do clube depois aí de muitos anos. O Luan Pérez foi um dos pedidos de contratação do Abel Braga, então treinador, e aí ele chamou a atenção e foi parar na Bélgica. E eu achei interessante também essa questão do Luan Pérez, é que assim, você olha para o futebol belga, você não vê com grandes olhares se ele fosse para algum outro grande centro, talvez não vou dizer nem uns grandes, mas talvez uma Itália, uma Alemanha. O caso do Venuto, que jogou na Áustria. Exato. Jogou no Leipzig, né? Na Alemanha, no Leipzig. Ficou na Áustria um tempão e estava no Canadá, no White Caps, não é digamos que o currículo do Luan Pérez, se a gente for olhar papel por papel, parece ser melhor. Mas ele foi jogar no Clube Bruges. O Clube Bruges é um dos times com mais tradição no futebol belga, junto com o Anderlecht. E aí tá voltando ao Santos, ainda é jovem. Teve até uma matéria, não sei se você chegou a ver, que o Bruno Lima fez para a Tribuna, que ele conversou com o Eduardo Batista para falar sobre o Luan Pérez. Ele falou que ele foi um zagueiro que ele evoluiu muito, ano a ano. Tem, claro, as suas deficiências, principalmente na questão de bola aérea, mas que ele é um cara que sempre para onde ele vai, para um clube novo, ele sempre tem algum, digamos, aprimoramento. E a gente está vendo quantos jogadores do Santos com o São Paulo que melhoraram da água para o vinho, literalmente, né? Quem sabe o Luan Pérez pode ser isso. Vamos ver essa questão também de rodízio, né? Porque ele está chegando num clube que já tem 4 zagueiros, isso a gente não pode esquecer, além dos jogadores da base. Não sei se a chegada do Luan Pérez, mesmo que seja por empréstimo, seja algo envisionado pelo Pérez, de você pelo menos ter aí a chance, digamos, de negociar alguns desses zagueiros para fazer algum caixa. Infelizmente o futebol brasileiro vive disso. E o Lucas Venuto eu confesso que eu não conheço. É um jogador de beirada, é um baixinho. Você viu os vídeos rápido no YouTube já? Não, o Venuto eu não vi no YouTube ainda. Ele é habilidoso. Ele é habilidoso, um jogador de ponta. Acho que justamente quando a gente comentava aqui, Alex, já algumas outras semanas aqui no Esporte em Destaque, talvez o único lugar que tem um pequeno escassez de falta de opções seja os atacantes de beirada. Talvez. Hoje tem o Soteldo. Você tem o Soteldo, o Marinho, o Derlis e o Felipe Jonathan jogando nessa posição. Você tem mais um agora. Então aí você já tem o Felipe Jonathan até nessa partida. Nessa partida ele foi um meia, porque ele pode fechar ali, mas atacante de ofício mesmo. Seria ele seria o quarto junto com o Delis e o para cada Soteldo. lado ali, né? Exato, acho que fecha ali.
Vamos ver como ele se encaixa. Ele foi treinado pelo Leandro Merritt, que já treinou a base do Santos por um tempo no Red Bull. No Red Bull Brasil, tanto que depois ele foi pro Red Bull Leipzig, lá da Alemanha. Da Austrália, perdão. Não, foi pro Leipzig. Pro Leipzig da Alemanha. Isso. Que também é do Red Bull. Já Red Bull no mundo. Pois é. Só não dirigiu a Toro Rosso. É verdade. E o Merritt falou, o Leandro Merritt falou que ele é um cara que ele joga dos dois lados. Tanto na esquerda, tanto na direita. O Sampaoli aí já nos primeiros treinos vai ver como que ele vê o Venuto se encaixando no ataque do Santos, do jeito que o ataque do Santos se comporta nas partidas, quando tem a bola. Ele é um cara que é mais perigoso pela esquerda, ele é destro. Será que ele é melhor ele jogando pela esquerda? Ele sendo uma opção do Soteldo? Eu vi lances dele pela direita. Pela direita? Então, pode ser uma opção, é até uma diferença. Porque você vê... Porque se você pega, Alex, Soteldo, Marinho e o Derlis, as características deles, dos três, são muito diferentes uma da outra. Eles são muito diferentes nessa questão de jogar pelos lados. O Derlis é o que joga pelo lado, mas que entra muito na área, faz gol. Exato, quando você tem a criação pelo lado esquerdo, o Derlis é uma excelente opção de finalização. O Marinho, ele é um cara da criação, mas ele é um cara mais da criação própria. Ele cria a própria chance de gol. E o Soteldo é diferente, ele coloca os jogadores, os demais companheiros em situação de gol, exato. O Venuto, vamos ver como é que ele vai ser, como é que ele vai se encaixar nesse elenco. E essa questão aí dos zagueiros eu tô curioso, né? Tem um suposto interesse do Lucas Veríssimo em sair no final do ano. O Gustavo Henrique... Eu só não acredito, com todo respeito, a Inter de Milão pegando o Lucas Gabriel, Veríssimo, não. O Santos dá um troco e traz o Gabigol de volta. Eu duvido Até nisso. porque o Gabigol ganha um dos maiores salários do futebol brasileiro no Flamengo. Como é que o Santos vai pagar o salário do Gabriel? Eu não duvido do interesse da Inter no Veríssimo. Fazer isso, ou alguma coisa parecida com isso. Só não acredito que o Gabriel... E outra, o Flamengo cobre a proposta. Cobre. Do jeito que o Flamengo tem bala hoje... quanto é que é o Lucas? Tudo bem, a gente pega aqui o quanto vocês querem no Gabigol. Eles vão comprar, a não ser que o staff do Gabriel entenda ou tenha já alguma sondagem. Porque assim, hoje ele é o rei. Sabe aquele ditado em terra de cego, quem tem olho é rei? Hoje o Gabigol é o rei na terra de cego, né? Sim. Um dos, né? Eu diria que ele é o principal, hoje ele é o principal. Então, agora ele precisa ver o que ele quer para a carreira dele. E eu falei isso há um tempo atrás, quando ele estava no Santos, que se ele ficasse no Santos, artilheiro como ele era, campeonato após campeonato, que ele poderia ser o grande jogador do futebol brasileiro ao longo de 5, 6, 7 anos. E hoje ele está no Flamengo, ele pode conseguir a mesma coisa. Ele já é artilheiro. Ele já é uma questão de visão de carreira. Sim. Ele pode fazer isso, ou ele pode realmente se motivar a fazer o que outros fizeram, jogar num clube bom da Europa para tentar um dia chegar numa equipe maior e ganhar a Champions League, por exemplo, também, seleção, porque até quando é que o Tite convoca de novo? Vai demorar. Então, mas assim, se o Gabriel não for chamado agora, depois de ter sido artilheiro de tudo no ano passado, e está sendo artilheiro agora pelo Flamengo, mas e outra, a pressão para ser convocado jogando no Flamengo por parte da mídia é muito grande. Também. Se ele não for agora, não vai nunca mais, né? Aí é uma prova de que o Tite não vai com a fronha do Gabigol. Pode ser também, mas aí também é questão não somente de convocar, mas quem que vai convocar no lugar. Tem isso também. Enfim. Quem que vai tirar? Aguardemos. Falar em tirar e colocar, o Cássio, o Arnaldo Ribeiro falou aqui pra gente, eu acho que o Pará vem para ser titular, o Ferraz não. Acho muito difícil. Eu acho difícil também. Acho muito difícil até pela questão de grupo. Tá certo que ele colocou o Vanderlei no banco, mas eu acho até por ser uma característica diferente. Não sei se o Vitor Ferraz vai sair, não. Eu também acho que não. Eu imagino até, independente, em certos momentos de um jogo ou até de preparação de um jogo, eu vejo até o Pará jogando como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Do mesmo jeito que o Jorge jogou no domingo contra o Goiás. Muitas vezes o Jorge era o terceiro zagueiro pela esquerda. Eu vejo o Pará jogando. E o Felipe Jonathan fazia ala. Exato. O Felipe Castro do Santos, Uribe ou Cueva? Quem você cortaria para sábado? Eu cortaria o Uribe. Eu cortaria o Cueva, sabe por quê? Porque, além de tudo, ele ainda tirou foto segurando a camisa do São Paulo outro dia. Isso, é verdade. Né? E aí o cara entra por qualquer motivo, joga mal, alguém vai fazer uma ilação com o fato dele ter jogado no São Paulo, de ter tirado foto com a camisa do São Paulo. É melhor não arriscar. Eu tô até me surpreendendo com essa questão do Cueva, né? Foram esses 2 jogos aí depois que ele retornou. Teve o caso da filha, né? Do Peru, que aí já é um outro lado à parte, de que o Sampaoli
sempre quando há uma pergunta pro São Paulo, agora que ele tem dado coletivas recentes toda sexta-feira, né? A questão do Cueva é que ele disse que não vai desistir do jogador, que ele ainda acredita no potencial, acha que vai dar muitos frutos ao Santos. Aí é que surge o nome dele na tal lista. E aí ele não tá. Isso tá me surpreendendo, de verdade. De verdade. Assim, é uma questão que tem que fazer, porque não pode jogar com 6 estrangeiros. Os outros 4 ali são definitivos, até o próprio Derlis, sim, que agora virou uma opção e opção de titular nos últimos jogos. E os outros não dá pra tirar, o Aguilar, o Sanches, nem o Soteldo. E fica entre o Uribe e o Cueva. É a questão, o Cueva, ele é tão imprescindível assim? O Cueva é um dos caras que poderia jogar nesses lados de campo. Com o Venuto, agora com o Venuto, com o Marinho, com o Soteldo, o Felipe Jonathan jogando também nessa função algumas oportunidades. E o Uribe, de fato, é o reserva do Sacha. Aí vem a questão também do que o... tirar o Uribe do banco Paulo hoje... Imagina. Aí você vai ter o Caio Jorge de opção, vai ter que confiar num dos meninos. Eu acho meio complexo. Pois até porque o Uribe é um pouquinho diferente do Sacha. É uma outra cara... O Sacha, ele é um protótipo do falso 9. O Uribe, apesar da fase que não é das melhores, ele não é um falso 9. Ele é um 9-9 mesmo. Eu queria ver quão saudável tá o Uribe, né? Porque, assim... Ele chegou jogando alguns jogos, foi titular de algumas partidas, depois entrou no decorrer de outros. O São Paulo falou, ele ainda não se relaciona bem com os extremos e com os volantes. Ou seja, ele precisa entender a forma de jogo dos companheiros. E o Santos... Alguém vai dizer assim, tem que pôr o cara pra jogar, senão não vai aprender nunca. Mas como é que você tira o Sacha do time? E aí ele fala dessa questão de que ele não se correlaciona com os extremos e os volantes. Os extremos e os volantes é que fazem o Santos jogar. Então... A Emily de Paula Fagundes mandou uma carinha aqui pra gente. Eu não entendi. Esse emoji eu acho que é felizinho. Olha lá, Kelly, não dá pra você ver ali? Não? Aqui, ó, esse emojizinho aqui, ó. Carinho. Espero que seja uma carinha feliz. Obrigado. Entendi. O Henrique De Gasperi. Rodriguinho do Cruzeiro, sabem de alguma coisa? Pois tá rolando no Twitter esse papo desde ontem. Não sei, não vi no Twitter. Mas tá rolando, é um bom nome, mas confesso, não sei. William Santos, acho que o Pará vai ser o lateral direito. O Ferraz joga avançado, igual acontece com o Jorge e o Felipe Jonathan. É uma opção também. Dá um outro leque de possibilidades aí para o São Paulo. Entrou na nossa live aqui o Augusto César Sarvan. Obrigado, viu, Augusto, por acompanhar o programa. Falar em opções, aqui na Gazeta Esportiva, matéria do jovem competente Lucas Mussetti, Santos aumenta a proposta ao São Paulo, mas segue distante do Lucas Fernandes. Diz aqui a matéria do Mussetti o seguinte: o Santos aumentou a proposta ao São Paulo, mas segue distante de contratar Lucas Fernandes, meia indicado pelo Jorge Sampaoli. Aliás, isso é importante que se diga, o meia foi indicado pelo treinador, né, para não ter polêmica e não ter rusga. Depois de sinalizar com 1,5 milhão de euros, 6 milhões e 700 mil reais por 50% dos direitos, o Peixe chegou em quase 2 milhões de euros, 9 milhões de reais por 70%. O Tricolor, porém, quer 2,5 milhões por 50%. São Paulo é fã de Lucas Fernandes e vê no atleta a capacidade de atuar em mais de uma função no meio campo, com características similares às de Diego Pituca, de um volante pela esquerda. O Santos mantém o contato com o São Paulo e espera por um desconto nos próximos dias. Proximidade do fim da janela internacional de transferências entre o fim de agosto e o início de setembro, dependendo do país, pode ajudar o Peixe. Lucas atuou no primeiro semestre pelo Portimonense de Portugal e foi reintegrado ao Tricolor, porém não tem sido utilizado pelo técnico Cuca. O contrato vai até o fim de 2021. Então, Cássio, você sabe que eu fico preocupado? É um jogador que surgiu bem, que teve uma passagem pelo futebol internacional, mas que hoje tem o aval do treinador, como tinha o Cueva e como tem o Uribe, como tem o Cueva e tem o Uribe e outros. O próprio Jobson veio com o aval do treinador. Eu tenho medo do Santos colocar uma grana desse tamanho num jogador que você não sabe. E outra, eu sempre vi esse rapaz como meia, não como um volante, como um Pituca. Eu também vi ele, eu vejo ele mais até como um terceiro. Será que na cabeça do São meia. Paulo esta é a alternativa para o Jean Lucas, né? O Wallace não veio por 1 milhão de euros. Não sei, é um negócio... O Wallace também não é o Jean Lucas. É um negócio perigoso você colocar uma grana dessa, sendo que paira no ar a possibilidade do São Paulo ir embora no ano que vem. Eu não quero crer nisso, mas até conversando com algumas pessoas que existe realmente uma possibilidade pequena, mas existe. Você investe num cara desse, aí o treinador vai embora... Aí troca o treinador... E aí faz o quê? O Santos não pagou nem o Cueva ainda.
O Pérez fez o quê? Achou um poço de petróleo no fundo da Vila Belmiro? Não sei. Fez carnês. É uma grana razoável. O que você pensa sobre esse provável negócio? Eu não sei, eu vi muito pouco do Lucas Fernandes, até gostei do que vi, mas eu vi ele mais como um meio avançado. Eu também. Não vou dizer que é necessariamente aquele camisa 10 clássico, estilo meio armador, mas ele era um jogador de meio campo que tinha mais presença ofensiva do que defensiva, né? E o Santos faz muito dessa questão de transição, né? Quantas vezes a gente vê até justamente pelas linhas altas, obrigatoriamente que as volâncias, digamos assim, apareçam muito mais perto do ataque do que outros times, por exemplo. Mas é um negócio perigoso isso daí, ainda mais questão de euros. O Lucas Fernandes tem quantos anos? Tem a idade dele? Acho que 25, eu preciso voltar na matéria, peraí. Já não se for 25 mesmo, se for olhar, você já não é um cara tão novo assim. Porque eu pensaria, é uma indicação do São Paulo, ok. Você vai ter que desembolsar um bom dinheiro para trazer ele de um rival. Não tem aqui a idade do rapaz, a gente dá uma gugada aí e já descobre. Mas ele não tem mais do que isso. Então, no máximo 25 anos, imagino. Segundo o Wikipédia, que sempre nos ajuda ou não, ele tem 21. Ele tem 21? O Arnaldo Ribeiro está dizendo aqui, esse jogador de São Paulo machuca muito, o Lucas Fernandes. Então, é 21, beleza, 21. É a mesma idade do Soteldo. Mas também esse papo do cara machucar muito, isso é muito relativo. Depende, o Ricardo Oliveira também machucava muito, chegou no Santos e jogou. Hoje a fisioterapia acaba muito com essas lendas. O cara não joga porque machuca. Um dos nossos ouvintes aí mandou aí que deu parabéns pro departamento médico do Santos, que dos últimos... O ano passado, por exemplo, quantos jogadores estavam no departamento médico? Hoje são muito poucos, né? É verdade que ajuda o Santos só ter o Campeonato Brasileiro já tem um tempo já, né? Então tá jogando todo fim de semana, tem uma semana inteira pra treinos e também pra descanso. Se eu for fazer essa questão do Lucas Fernandes, inviabilizar como negócio e futebol, eu teria que trazer o rapaz. Ele vai ter que chegar, vai ter que jogar, teria que jogar, para você fazer depois um dinheiro lá na frente, para reembolsar o que você desembolsou para pagá-lo, desde cara. Não sei se isso vai acontecer. Ainda mais que tem essa possibilidade do São Paulo também. Ele vê o jogador jogando de uma tal forma, do jeito que ele gosta de jogar, com esse elenco que ele tem em mãos com o Santos, de uma maneira. Ele pode ter essa possibilidade dele sair, que realmente pode acontecer, espero que não aconteça, mas pode acontecer. Se é muito forte, se é muito fraco, não sei, mas que pode acontecer. E aí troca o treinador e esse menino vai fazer o quê? Ele vai jogar, enfim. Não, mas vai jogar da mesma maneira que a gente imaginava? Na cabeça de um futuro treinador, a gente realmente não sabe. Que nem, será que o Soteldo com outro treinador vai jogar tão bem do jeito que ele tá jogando hoje? A gente não sabe. Eu já não sei nem se o Soteldo vai ficar muito tempo no Santos. Eu também acho. Se ele continuar nessa toada... Alguém vai levar ele. O Pérez já disse que ele tinha proposta nessa janela. Sim. A gente sabe que a janela de janeiro para a Europa é mais fraca. É mais fraca. Mas pode acontecer. Claro. Né? E aí, no máximo, na outra... Né, se também os europeus não tiverem essa coisa, o cara é baixinho, não sei o quê. Mas o tanto de jogadores sul-americanos jovens que estão indo pra lá, né, são vários. Eu não duvido nada que ele vá ter uma proposta alta. Agora, pensando em projeto, em futuro, se o cara tá jogando a bola que tá jogando hoje, você tem outros caras para vender. Não Sim, ele. Não vende ele. O Lucas Veríssimo, vende o Giamota, tem uns caras. Hoje no Santos você tem 3 caras que são invendáveis. Eu acho, Pituca, Carlos Sanches e Soteldo. Esses 3. Não dá pra não contar com esses caras, entendeu? Inclusive você viu que eu coloquei no Twitter. E o São Paulo, uma das coisas que o São Paulo quer pro futuro, pra continuar, é que comprem o Jorge. Sim, né? Já fez esse pedido. Já falou isso. E 2, que ele seja atendido enquanto planejamento pensando nos reforços. Esse cara é um deles. O Lucas Fernandes. Aí teria que ver também. Se for uma justificativa de que ele realmente vai ficar, aí, né, o Santos vai ter que se mexer. Inclusive, mas dinheiro, viu? 9 milhões de euros. Nossa, 9 milhões de euros é muita coisa. Eu prefiro gastar prefiro gastar esse dinheiro e comprar o Jorge. Na cabeça do São Paulo não é assim. Você tem que gastar o dinheiro com tudo, né? Sim. Enfim. E o Silas Andrade Cueva ainda vai marcar o gol do título, está predestinado. Já pensou? Isso se ele for relacionado. Se ele ficar no banco, né? E o Efigênio Filho diz aqui, peraí, tá ruim esse tempo seco aqui, tá louco. E o Efigênio Filho, sem os salários do Brian Ruiz e do Cueva, daria para pagar o Gabriel. Mas aí você vai tomar esse risco? Mas será que dá mesmo? Então. Dá mesmo para pagar?
Hoje já está difícil de pagar, tá todo mundo atrasando. Eu acho que se houvesse essa possibilidade, eu acho que certamente teria uma conversa com o do Santos, com o Gabriel, para diminuir esse salário que ele ganha na Inter. Que é o que o Flamengo paga. Que é o 1 milhão e 200. E aí tem uma história pra gente finalizar, que é agora que são elas. Se tiver que dividir a bola, Santos e Flamengo, 2 propostas iguais, né? Viu, Efigênio? A Inter aceita a proposta do Santos. O Flamengo coloca uma proposta igual. Aí a Inter vira pro Gabriel e fala assim, decida, você quer jogar no Santos que te fez ou no Flamengo, ou você quer jogar no Flamengo? Que é onde você vê. Dependendo de, se ele optar pelo Flamengo e continuar onde ele tá, vai mostrar um pouco de que todo esse amor que o Gabriel demonstrou pelo Santos, talvez tenha sido uma grande jogada de marketing por parte dele. Para retomar o futebol dele. Né? Enfim. É uma questão, o tempo vai dizer, não estou dizendo que o Gabriel não goste do Santos, obviamente não vou dizer isso, mas na bola dividida, se ele optar pelo Flamengo e não pelo Santos, se isso acontecer, porque também a gente está debatendo aqui em cima de uma hipótese, a distância é longa para que isso aconteça, mas se isso acontecer, o futuro vai dizer para que lado pendeu o coração e o bolso do Gabriel Barbosa ou Gabigol. Senhores, 12:02, tenho que fechar esta edição do programa. Caçulira, um abraço. Eu vou terminar antes que a minha voz acabe de uma vez. Peraí, deixa eu dar uma tossida. Vai lá. Eita. Acho que agora foi. Melhorou? Agora foi, pegou no tranco aqui, parece carro velho. Semana que vem o senhor está de volta na quarta-feira. Tá abraço, Alex. Boa semana a todos. Valeu. Tchau, Muito tchau. Bem. 12:02, com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, estamos fechando esta edição do Esporte em Destaque. Lembrando que em instantes acelera por aqui o Paulo Rogério com o Auto Aventura. Amanhã, 8 da manhã, tem a Sheila Almeida por aqui com o Manhã de Notícias. E o Esporte em Destaque volta na sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. O Salão Duas Rodas vai abrir a oportunidade aos visitantes de participarem de um test ride. O evento acontece de 19 a 24 de novembro no São Paulo Expo. A organização anunciou que as 4 pistas serão coordenadas por uma equipe formada por pilotos profissionais e campeões do motociclismo nacional. Destinado para quem pilota fora do asfalto, o Test Ride Off-Road acontecerá em um circuito aberto. Já o Test Ride VIP envolve as motos de alta cilindrada. E o Test Ride de mobilidade urbana apresenta a experiência de pilotar scooters, motos de baixa cilindrada, além de bikes e patinetes elétricos. A bilheteria do Salão Duas Rodas será aberta em agosto e a venda será disponibilizada no site oficial do evento www.salãoduasrodassentiu.com.br. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura Nova. Acesse e curta nossa página no Facebook, Nova FM SV. A cidade e suas histórias. O mundialmente conhecido arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer deixou sua marca em São Vicente. O Memorial dos 500 anos foi construído no topo da Ilha Porchá para marcar o 5º centenário do país. A construção tem linhas arrojadas e a cobertura apresenta uma espécie de bico voltado para a capital, Brasília. O Memorial Niemeyer é aberto permanentemente e permite visão ampla das praias vicentinas e de Santos. Memorial dos 500 anos, um espaço para apreciar e guardar paisagens